Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje, eu vim responder a pergunta que eu mais recebi nos últimos dias. Gente, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi 10, não foi 50, foram muitas da mesma pergunta, de perguntas diferentes, mas com o mesmo sentido, que é o porquê eu saí da Junina Santa Fé. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês, explicar um pouco, né, do que aconteceu e o porquê eu tomei essa decisão. Mas antes de qualquer coisa, eu já peço que vocês deixem o like de vocês aqui nesse vídeo, tá? Já se inscrevam aqui embaixo no canal. Comentem também esse vídeo, compartilhem com outras pessoas. Eu vou falar aquilo que realmente tá aqui dentro do meu coração, né? E eu demorei muito para chegar aqui para falar sobre isso, por diversos motivos, mas é isso, continuem assistindo. Bom, vamos lá. Quem me conhece há muito tempo sabe o quanto eu sou apaixonado por quadrilha junina e o quanto quadrilha junina mudou minha vida. E principalmente quem é lá do meu interior de Penedo sabe que quando a Santa Fé surgiu, pelo menos para quem morava lá, era o sonho de qualquer quadrilheiro, né? Dançar na Junina Santa Fé, que chegou em grandes proporções. Como eu já tinha falado em outro vídeo anterior, surgiu a minha relação com a Jane, então eu sempre tinha esse desejo de dançar na mesma Junina que ela. Até que surgiu a oportunidade e o convite que eu recebi em 2022 para fazer uma participação, como vocês podem ver aqui. Eu já falei em outros vídeos. E pra mim foi o sonho da minha vida, né? Eu consegui fazer uma pontinha ainda dentro daquilo que eu tanto esperava, que eu imaginava. Só que uma participação não é como uma temporada completa, que você vive todos os perrengues, você vive todas as dores e todas as alegrias. Então, eu fui em 2023 e ingressei definitivamente na Junina Santa Fé. E eu já vinha escutando algumas coisas do tipo... 2022 já não foi um ano tão bom, por diversas coisas, por causa da liga, que a quadrilha se desafiliou da Federação do Lado de Alagoas, mas que mesmo assim tinha ido para outros festivais, então para mim isso nunca foi um problema, porque eu nunca me importei com isso. Para mim o mais importante era fazer parte e dançar quadrilha. E aí, os trabalhos de 2023 começaram um pouco atrasados, né? Na verdade, começaram em 2023, no primeiro final de semana de janeiro. Eu já ia trocar de cavalheiro, não deu certo, continuei com o Léo. Foi um ano bem complicado para nós dois, em questão de relação interpessoal, porém, em questão técnica de dança, a gente entregou tudo que tinha para entregar. E graças a Deus, dentro desse processo, a gente foi muito elogiado, né? Pelo Davi Perdigão, que é um cara que eu super admiro, um profissional incrível. E a gente sempre foi elogiado, a gente fez parte da abertura do grupo. Então, nos ensaios, da abertura da apresentação, né? Nos ensaios, ele sempre exaltava o nosso nome. Inclusive, me chamava de Dama Andrógena. E foi bem massa, porém, dentro desse processo, a gente não faz amizade com todo mundo, né? A gente não... Enfim, era um grupo... tecnicamente grande, a gente não faz amizade com todo mundo. E eu sempre mantive o discurso de que eu fui pra Santa Fé como um trabalho, porque a dança é o meu trabalho, é a minha linha de pesquisa, mas também é o meu hobby. Mas primeiro que isso, é o meu trabalho. Então, houveram algumas divergências com algumas pessoas que achavam que eu era uma pessoa difícil de conviver, simplesmente porque eu chegava e ficava na minha, e às vezes não interagia tanto com todo mundo, porque é o meu jeito. E eu também não gosto de ser invasivo, de ser inconveniente, então eu estou dentro do lugar quando ele me cabe. E aí, foram se passando, eu sempre fui uma pessoa politicamente muito disciplinada, e o que me levou a dançar na Santa Fé era justamente
essa coisa de ter uma disciplina, né, uma alta disciplina, para quem vê de fora, né, que vê todo aquele espetáculo, vê que a quadrilha tem uma disciplina. Então todo mundo dizia que realmente era isso, porém estava sendo um ano atípico. Então até aí tudo bem, eu sempre mantive a minha disciplina, só que o grupo tinha regras e, por exemplo, algumas dessas regras elas não eram seguidas, eram quebradas, então é complicado você admirar algo, você querer fazer parte de algo que você impõe regras e são os primeiros a não seguir. Então, o que aconteceu com outras pessoas, tá? Que não tem nada a ver comigo, mas que, como tem esse padrão, né, de disciplina, foi quebrado. Então, eu já ficava com um pé meio que atrás. Passou-se, dancei os festejos, tudo direitinho. E aí, começaram a vir especulações. Eu ouvia muitas coisinhas do tipo, que eu me achava porque eu estudo dança, porque eu era bailarina, porque não sei o quê, que eu faço dança contemporânea, isso, aquilo, outro. Só que isso nunca foi algo que me abateu. E aí também surgiam comentários do tipo, porque ele é amigo do Carlinhos Maia, porque isso, porque aquilo, outro, que também eram coisas que nunca me abatiam, só que até determinado momento. Então, foram coisinhas que foram, né, acontecendo. Na última reunião do grupo eu me expus, eu falei que não estava sendo um São João para mim legal, porque nós tivemos poucas apresentações e as poucas que tivemos, poucas delas foram boas e poucas eu consegui me divertir. Tô falando por mim, tá, gente? Falei sobre isso, que não tinha sido divertido, que não era de acordo com as expectativas que eu tinha. Inclusive, eu tava conversando com a Jane, que no final da temporada, antes da última apresentação, eu conversei com o Davi Perdigão, pra agradecer pelo trabalho dele, que admirava, por tudo que ele tinha visto em mim, né? E, enfim, agradecer, só que tinha uma frustração muito grande em mim, que era justamente não ser a Santa Fé que eu tanto sonhei, né? De não ser a Santa Fé que tinha Natália Martins como cantora, Jane Lima como noiva, Davi Perdigão como noiva. Inclusive, antes da temporada se iniciar oficialmente, o Davi fez 2 apresentações com a gente que foram surreais, assim, né? Foi outra energia, então eu senti um pouquinho daquela Santa Fé que eu senti em 2022 e daquela Santa Fé que eu sonhava em fazer parte. Só que eu também entendo que pessoas vão, pessoas vêm e as coisas mudam. Então, como eu não fazia parte daquele ano que eu acreditava que era tão grandioso, o ano que eu fiz parte, eu já estava lá e eram outras pessoas. Então eu tinha assim essa maturidade, mas eu também não poderia evitar a minha frustração de querer ter feito parte de outros espetáculos naquela proporção que foi. E X. Aí expliquei pra ele, né? Ele agradeceu, né, pela admiração e pelas minhas palavras. Passou, dancei. E aí, a última apresentação. E aí teve a reunião, eu falei, né, o que eu tinha pra falar. E até então, o meu sentimento de continuar era simplesmente porque eu trabalho com São João, né? Eu sou coreógrafo junino, né? A minha pesquisa de faculdade é através de São João, então eu preciso estar no meio junino para trabalhar. E aí, troquei de cavalheiro, iniciei, né, na Santa Fé, mas muito distante. Então eu comecei a ouvir algumas críticas em relação ao meu cavalheiro, por exemplo, porque eu recebia muita proposta de outros cavalheiros para dançar comigo, porém, para mim, era mais que a técnica nesse ano. Eu queria que fosse mais que a técnica, eu queria que fosse leve, né, como o próprio discurso que a quadrilha estava usando. Fosse leve, então eu queria que tivesse alguém do meu lado que fosse meu amigo, que cuidasse de mim, assim como eu cuido da pessoa que está dividindo dança comigo. E por isso que eu escolhi o Elísio, e não me arrependo. Só que aí as pessoas começaram a criticar, e eu ficava ouvindo conversinhas durante meses, e ajudando ele, né, na evolução dele. Tinha 10 anos que ele não dançava quadrilha. O Elísio eu conheci em 2012, quando eu comecei a dançar. Ele é de Penedo, ele é meu amigo, então esses foram os requisitos que eu coloquei em prioridade para estar ao lado de alguém, para me acompanhar, algo que é tão importante. Assim como o Léo também era de Penedo, então escolhi ele, fiquei ouvindo essas coisinhas e tal. Com o passado, aí eu já não tava me sentindo muito bem, né, fazendo parte do grupo, já não tava me sentindo parte do grupo, então eu tinha alguns compromissos, algumas viagens, então eu não consegui estar presente em todos os ensaios. E aí tem meus amigos mais próximos que não me deixam mentir, que quando eu faltava ensaio, as pessoas já me mandavam mensagem do tipo, você não tá mais na Santa Fé? E eu nem
passava pela cabeça não estar, né? Dizia, nossa, porque eu tô trabalhando, preciso trabalhar, isso e aquilo outro. E aí passou, e eu conversei, quando eu voltei de uma viagem do Rio, eu conversei com algumas pessoas da diretoria, que estavam em outra vibe, que não ia abandonar, mas que não estava me sentindo tão bem. Mas continuei. E aí chegou 2024. E aí chegou o carnaval. Depois do carnaval não tivemos ensaio. E é bem estranho, né, pra quadrilha junina, porque geralmente todas as quadrilhas retornam seus trabalhos após o carnaval. E aí a Santa Fé não teve ensaio. E eu já estava bem preocupado porque a minha agenda de trabalho na Gonzagão, que é a quadrilha que eu faço coreografia, foi toda em cima da Santa Fé, da programação da Santa Fé. E aí até o pessoal da Gonzagão estranho. Aí começaram os burburos, que talvez não iria sair, que não sei o que e tal. Tudo bem. Até aí eu tava tranquilo. Quando foi no início do ano, eu tinha feito a minha primeira maquiagem, que foi a do Abaporu, que foi essa aqui. E eu não estava acompanhando quadrilha pelas minhas outras demandas de vida. E aí foi quando eu postei o vídeo do Abaporu e saí. E a primeira pessoa que comentou, mandando eu marcar a paixão, foi o meu amigo Alan Gasper. Só que eu não entendi. Simplesmente fui jogar vôlei nesse dia e deixei lá. Quando eu volto, eu já tinha comentários do Instagram oficial da Paixão e de várias pessoas comentando a Paixão e eu sem entender. Aí entrei no perfil da Paixão e vi que o tema da Paixão era a maquiagem que eu tinha feito. Aí eu fui, agradeci, eles repostaram e tudo mais. E aí eu fiquei chocado, claro, porque eu acompanho a Paixão há muito tempo, mas não como eu acompanhava antigamente, né? E aí surgiu o convite de eu participar do primeiro ensaio. Aí eu falei pra Jane, a Jane, bora, amiga, não sei o que e tal. Só que eu também deixei meio que batido, né? Assim, tava longe da minha realidade, né? Aí passou. Aí quando eu fui pro interior, pra Penedo, eles mudaram o local do ensaio, o pessoal da Paixão. Aí fizeram questão de mandar pra mim. Aí eu falei com a minha amiga Eduarda, disse, amiga, eles me mandaram mensagem reafirmando o convite, dizendo que mudaram o local. Eu me senti uma pessoa lisonjeada. Aí ela, amiga, realmente. Aí eu falei pra Jane novamente. Ah, amiga, seria massa. Aí foi quando eu comentei com o pessoal, né, do Instagram da Paixão, que ia fazer o possível pra ir e tudo mais, né, e tal. E que seria incrível se eu conseguisse... Porque eles falam, na conversa, né, venha sentir essa emoção e tudo mais. Eu disse, seria perfeito e tal. E foi quando eles me chamaram pra entrar em quadra. Aí a gente foi, organizou tudo, deu certo. Eu só disse a Jane no dia que eu já tava com a passagem, tudo ok. E continuando indo pros ensaios da Santa Fé, porque o meu propósito era continuar dançando e vir assistir o ensaio como uma pessoa qualquer, que recebeu um convite. No entanto, quando eu chego no ensaio da Santa Fé, algumas pessoas já começam a falar algumas coisinhas. Ah, você vai performar, isso, aquilo. Coisas do tipo, você só foi convidado para poder se aproximar do Carlinhos Maia. Aí eu também comecei a soltar farpas, eu comecei a dizer, eu comecei a responder, né? Porque geralmente eu sempre ficava calado. Falava, nada muito diferente daqui. Ou então, eu queria ir para performar, mas o meu convite foi para ir assistir. Eu não vou me oferecer, nem tá me fretando para participar de algo que não tem nada a ver, né? Então, assim, eu sei muito do meu lugar. E aí eu disse, não, eu vou para assistir o ensaio, foi me convidado para isso. O convite foi me feito para isso e o convite foi feito através do meu trabalho com maquiagem e não como dançarina, independente. Aí passou. E aí eu postei, aí foi quando a Paixão me surpreendeu e colocou um post, sem a gente combinar, conversando com o Rebinho, que é o presidente da quadrilha, que eles fizeram um post com a minha foto, eu falei um pouco da minha história, a gente conversando, né? Sem pretensão nenhuma, eu falando sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho, da minha relação com a Jane. Aí ele fez um post como presença VIP, eu nem sabia. Aí eu fiquei, poxa, um grupo que nem me conhece me chamar pra ser uma presença VIP no evento, só porque eu fiz uma maquiagem e tal, eu me senti lisonjeada. Aí comecei a pensar sobre várias coisas, tipo, poxa, o grupo que eu faço parte, eu já fiz vários vídeos pra Santa Fé, 2022 eu fiz um vídeo com todas os figurinos da quadrilha, produzo conteúdo de alto nível e, tipo, nunca teve uma colaboração, nunca teve uma valorização, sabe? E aí
Não tinha nada no feed da Santa Fé que tivesse eu, ou qualquer outro brincante também, assim. Não sei se as outras pessoas sentem essa ausência, mas eu que trabalho com internet, que produzo conteúdo, eu comecei a refletir sobre isso. E aí vim pra Fortaleza, né? Tô em Fortaleza. Participei do ensaio, fui muito bem recebido. Eu lembro até que a Tassiana Zacarias falou: você tem que vir para São João daqui, não sei o que, todo mundo me convidando. Eu, gente, eu não posso, porque já tem um cavalheiro, meu figurino já tá pago e a temporada já começou, eu não posso deixar, e tudo bem, passou. Voltei para Alagoas, aí aconteceu esse babado de São João, do carnaval, né? Que não teve ensaio, depois voltou os ensaios. Quando foi para retornar esses ensaios, marcaram um ensaio que se chama Santo Dia, que é o dia inteiro. E aí simplesmente falaram que precisavam de 15 reais, que ia ter um ônibus, que ia ser em um tal local, que eu nunca tinha ido, e que o almoço era por conta da diretoria da quadrilha. Até aí tudo bem. Só que isso foi dito na semana, tipo, quinta, eu não lembro exatamente, mas foi muito próximo do dia. E eu simplesmente já estava desanimado, né? E já tinha conversado com o meu cavaleiro, que queria conversar com ele pra desabafar mesmo, mas sem pretensão de sair. E aí, dentro desse meio tempo aí, eu fiquei sabendo umas coisinhas e tal. Só que nada que me inflamasse muito. No entanto, eu estava em um relacionamento. Tudo isso que estava acontecendo acabou mexendo muito comigo, né? Então, foram muitas coisas que eu fiquei refletindo, que eu tava sentindo. E o meu escape era dançar quadrilha, como sempre. Só que eu não tava me sentindo bem pra estar na Santa Fé pra dançar quadrilha. No entanto, como eu já tinha arcado com o compromisso, eu me prontifiquei aí. Foi justamente no final de semana que teve a Casa da Barra e que eu fui pra casa da Jane. E aí me organizei tudo pra ir pro ensaio. E eu tinha dito até pro Miguel: amiga, eu não tô com vontade de ir. Eu tava sem ensaio, minha saia tava com o Elísio, eu falei com o Elísio. Elísio me respondeu de manhã, de madrugada, eu fui dormir, certo que ia pro ensaio, do sábado pro domingo, que ia pro ensaio. Sem vontade, mas iria. E aí Elísio me mandou uma foto com uma alergia muito forte que não ia pro ensaio. E aí eu fiquei, poxa, o que é que eu vou fazer no ensaio? Sem saia, sem meu cavalheiro, já não tô com vontade de ir. Nessa mesma semana eu tinha perdido minha carteira com todos os meus documentos e cartões de crédito. Os meus bancos estavam todos bloqueados, eu tava sem cartão, tava sem nada, eu indigente. E aí eu não tinha como comprar nada pra comer, porque o almoço que seria macarronada. E eu tenho uma alimentação diferente, então eu já fiquei meio assim, mas mesmo assim, eu disse: eu vou. Eu falei com o Miguel, eu disse: Miguel, não quero ir. Amigo, bora, porque você sabe que o povo já fala de você sem você dar motivos, imagine você dando. Olha a fala do Miguel, isso porque no São João 2023 eu já tinha sofrido perseguição nos ensaios, as pessoas sabem disso. Sofrido perseguição de pessoas que ficavam querendo me criticar a todo momento, a dizer que eu fazia coisa diferente. Tiveram várias situações, gente, que não vale a pena entrar em detalhe, mas não foi uma decisão que foi do nada, sabe? Foi um acúmulo de coisas que fizeram eu chegar nessa decisão. Continuando, eu fui pro ensaio. Cheguei lá, o ônibus estava marcado para sair às 8. Eu acordei 7h50, ou foi 8? Não, eu acordei 8h30. Aí eu falei: Miguel, tá onde? Ele falou: tô aqui na sede. Vem que vai dar tempo, não sei o que. Foi quando ele disse: amiga, eu não tô com vontade. Ele disse: não, velho, venha, porque se você não dando motivos, as pessoas já falam, imagine se você der. Aí eu, beleza. Na casa da Jane, peguei duas fatias de pão, uma banana e uma laranja, se não me engano, botei na bolsa, fui, sem saia, sem nada. Cheguei lá 9h20 e o ônibus ainda não tinha chegado. E aí a galera conversando, resenhando, não sei o que. E eu já me sentindo sozinho. Tipo, as pessoas falam comigo, mas o meu amigo de Penedo, que é Eduardo, não tinha ido. O Elísio não tinha ido e eu me sentindo sozinho. E tentando interagir, mas me sentindo desconfortável. E aí, dentro desse meio termo, eu fui diagnosticada com cefaleia tensional, que são dores fortes de cabeça que são causadas através das emoções. E a primeira vez que eu senti foi justamente quando eu voltei do ensaio da paixão, do primeiro ensaio da paixão, quando eu ia perdendo o ônibus. E aí eu comecei a sentir, enfim, juntou tudo isso, as minhas responsabilidades, o relacionamento que eu estava, as coisas que eu ficava sabendo, as minhas responsabilidades de vida pessoal. E aí comecei a sentir uma dor de cabeça e nada. E o pessoal querendo ir de Uber pro local, eu nunca tinha ido, não sabia nem onde era, sem R$1. E o pessoal mesmo assim: vamos, não sei o que. Eu digo: não, gente, eu não vou não, porque eu não gosto, gente. É de mim, eu não gosto de estar pedindo nada a ninguém.
eu não gosto de ser inconveniente, enfim, nem de depender de ninguém. Aí, quando deu 10 alguma coisa, o presidente da quadrilha chega. Nesse meio tempo que a gente tava lá esperando, a gente ficou sabendo que o ônibus foi doado, que a gente pensava que esses R$ 15 que iam ser para o ônibus, não era, porque o ônibus tinha sido doado e não mandaram o ônibus, ou por isso do atraso. E até uma das pessoas de lá do grupo falou, e esses R$ 15 é pra quê? Não sei o quê, porque a macarronada ficou por conta da diretoria. Aí aquelas coisinhas de quadrilha, né? Eu peguei, sabe de uma, vou embora, não tô me sentindo bem, vou embora. Fui embora. Eu não justifiquei. E aí, cheguei na casa da Jane, fiquei, ela ficou no meu pé, dizendo que eu tava errado, não sei o que. Eu sabia que eu estava errado e eu queria estar errado, mas eu não tava me sentindo bem, não adiantava estar no local que eu não tava me sentindo bem. E aí passou-se, né, o domingo, quando foi na segunda-feira, uma das pessoas, que foi a Glória, que é a diretora de disciplina, veio me procurar para questionar, porque as pessoas estavam especulando, falando, porque eu estava nas redes sociais, porque eu passei o domingo na casa da Jane, tomei banho de piscina, não parecia que eu estava doente, sendo que só quem sabe é quem sente, né? E como a cefaleia é uma doença que é causada através das emoções, se eu estou num lugar que eu não me sinto bem, que eu sinto preocupação, eu sinto dor. Se eu estou num lugar bem, que eu me sinto bem, sem preocupação, eu não sinto. Então, eu passei por semanas de dores. Então, eu fui, justifiquei, falei pra ela tudo direitinho. E ela pediu pra me ficar bem. A Glória é uma pessoa que eu amo, que eu admiro muito. Passou. E aí, a Jane já tinha me feito convite pra participar da paixão, sim. O Herbinho também tinha me feito convite. Só que eu tava presa a tudo isso, né? Já estava com um compromisso com o meu cavalheiro. Minha prioridade era ele. Então, antes de tudo, eu sentei com ele, eu conversei, ele super entendeu, porque ele disse que quando chegou na quadrilha também, ele sentiu que foi recebido de uma forma e depois isso mudou, que quando eu não estava no ensaio, existiam comentários que as pessoas meio que tentavam, não sei, confundir a cabeça dele e que isso que as pessoas faziam comigo estava interferindo nele. Eu me emocionei, fiquei super mal por causa disso, porque a minha presença, enfim, não sei como explicar, mas estava interferindo nele, né? Tava atingindo ele, isso me fez muito mal. E aí eu disse pra ele que não queria mais continuar, que independente, porque eu já tinha recebido o convite de dançar na paixão, porém era muito longe da minha realidade. Não tinha nada certo. Isso tudo aconteceu assim, do convite, da minha decisão de sair, em coisa de uma semana. E aí foi tudo muito rápido. E aí eu tomei a decisão, conversei com ele, esperei um tempo, refleti e decidi não fazer mais parte. Falei pra ele que seria a minha decisão e comuniquei à diretoria, né, o presidente da quadrilha, expliquei e saí, não estava me sentindo bem, pedi um reembolso porque o projeto tinha sido mudado, então as coisas não tinham sido iniciadas ainda. E é isso, foi tudo muito rápido, as pessoas ficaram especulando várias coisas, mas eu fiz o que o meu coração pediu, né, o que o meu coração mandou. Senti muito bem a partir do momento que eu decidi sair, né, porque eu não me sentia bem mais naquele lugar. E eu não sentia que aquele lugar tinha nada mais pra me ofertar. Às vezes parece até egocêntrico, meio soberbo, mas não tinha mais nada pra me ofertar, sabe? Ali, tipo, eu sabia que eu não ia evoluir em questão, por exemplo, de colocação, de mapeamento, que é algo pra mim não importa, mas a gente trabalha duro, a gente se empenha, né? Eu faço várias aulas, eu estudo, eu pesquiso, eu quero também estar em evolução, mas eu sentia que aquele lugar não me fazia evoluir, né? Então, foram essas coisas que me fizeram tomar a decisão de não querer ir mais, sabe? É um grupo que eu admiro, que fez parte da minha história, sempre vai fazer. Eu saí super tranquilo, né? Fiquei sabendo de conversas e tal, mas pouco importa pra mim, não vai mudar nada na minha vida. Pra mim, o que importa é o meu crescimento enquanto artista, o meu crescimento enquanto pessoa, as minhas experiências. E aí, depois de alguns dias que eu realmente decidi sair, eu aceitei o convite da paixão. Passamos mais um tempo. Não foi de uma coisa que já estava tudo planejada, passou mais um tempo em conversa, em acordo, para ver como era que seria feito, porque eu trabalho em Alagoas, no interior, eu tenho responsabilidade, eu estudo, teria que
ver as logísticas de ensaio, com quem eu dançaria. Enfim, gente, parece muito fácil para quem vê de fora assim, né? Mas não é. E parece que tudo já estava meio que arquitetado, mas não foi, sabe? As coisas foram acontecendo da forma que Deus quis. Eu tenho muita certeza disso. Inclusive, eu falo até pra minha amiga, pra Thaís, porque ela se tornou madrinha da Paixão a partir de mim. A Paixão foi ano passado do Cariri, onde ela tem o título de dona do Cariri, né? O personagem dela. E aí, eu meio que fui o intermédio para que ela se tornasse a madrinha. E aí, tudo se interligou. E hoje eu estou na Paixão Nordestina, estou muito feliz com o grupo que eu escolhi fazer parte. Está sendo a realização de um sonho. Para mim está sendo como uma pós-graduação, né? Porque é tudo muito diferente. E eu espero que vocês tenham me entendido, que tenha ficado um pouco claro a minha decisão de ter saído da Santa Fé. Mas mesmo assim, torço muito pelo grupo. Gosto muito de muita gente de lá. Mas que realmente não dava e a gente tem que fazer parte daquilo que a gente se sente bem. Então é isso. Espero que vocês tenham me entendido, que tenha sido respondido. E deixem um like de vocês, se inscrevam aí e até o próximo vídeo.